Boa tarde, gurias, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Gurias Podcast. Hoje com a Elisa novamente conosco, que esteve em férias. Boa tarde, pessoal. Que bom sempre estar de volta. A gente está muito feliz com a tua presença aqui de volta, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz de participar de novo, depois desse tempinho fora. E hoje estamos aqui com a Dani Balbueno, né, Dani? Uma das nossas mulheres muito especiais que estava na nossa lista lá desde o início, né? Tem uma história muito linda, muito inspiradora. Né? Para mim foi uma alegria, né, ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, uma boa tarde a todos. Já disse para a Aline, né, da minha gratidão por estar aqui. Estou muito feliz e espero que possa contribuir com muitas mulheres, com muitas famílias. Ah, com certeza. Um momento muito especial para mim. Vai inspirar bastante gente aí, com certeza. Sejam bem-vindas e nos acompanhem até o final, tá bem? Hoje estamos com cuias novas, né? As cuias da Grace, né? Moldurando um pouquinho mais a nossa mesa. Né? Começamos a gravação com o microfone também, que tanta gente esperava e nos pediram, né? Os microfones, então... Vamos melhorando o Gurias Podcast um pouquinho, né? E tem muita história boa pra vir aí, né, Elisa? Com certeza. Vamos iniciar então, Dani. A gente montou um roteirinho pra ti aqui. Eu te conheço, que nem eu te disse, desde menininha, né? Desde pequena, desde lá do Centro Nativista Boitatá. Então, assim, a tua história eu sempre acompanhei de longe, né? Até porque eu sempre fui muito observadora de acompanhar vocês. E a tua história, com certeza, né? Tem muita coisa legal pra nos trazer aí. Com certeza. Filha da Dona Maria de Fátima, né? E do seu Vilmar, do Faísca, o famoso Faísca, né? Isso, filha da Dona Fátima, né, mais conhecida. Recentemente perdemos ela no início desse ano, né, dia 5 de janeiro. E do meu pai, Faísca, né, o vovô Faísca, paixão do Afonso e da Antônia. Antônia apegadíssima ao vô. Tenho a minha madrasta, né, que eu costumo chamar de minha boa-drasta. Não chamo ela de madrasta, é minha boa-drasta, Sandra. A Didi, carinhosamente chamada pelas crianças. Então estou bem amparada, né, por pai, mãe, pela Sandra, que não supre a falta da mãe, né, não substitui, mãe é uma só. Mas que se desdobra para dar todo o suporte para nós, né? Como uma mãezinha do coração emprestada, assim. Que maravilha. Ela é muito dinâmica também, sim, né? Tem todo esse traquejo com as crianças, sim, né? Que ela sempre teve nas me escolas. ajuda muito, demais. E os manos, o Rodrigo e o Rafael? Sim, o Rafa, né? Meu caçula. E o Nê, que carinhosamente eu chamo, né? É uma curiosidade nossa, porque todo mundo pergunta por que Nê. Rodrigo não tem nada a ver. E quando eu nasci, ele tinha 5 anos. Nós temos 5 anos de diferença. Então, comecei a falar e não conseguia falar Rodrigo, mano, e ficou Nê. Chamava de Nê. E hoje em dia é o Nê pra nós. Quando eu tenho que falar no Rodrigo, parece que eu tô falando de outra pessoa. Parece que não é ele. E o Rafa, né, o Rafinha, meu caçula, somos 2 anos de diferença um pro outro. E, curiosamente, a Antônia chama o Afonso de Bebé, ou de Bé. Então, também acredito que seja pela dificuldade de... Hoje ela já fala, né? Afonso, às vezes ela chama. Mas pela dificuldade do nome, ela pegou o Bé. E assim como eu adotei o Nê pra mim, né? Quando criança. Que coisa. E tu sempre foi a princesinha dos guris, né? Sim. Imagina, rodeada de dois irmãos, né? 2 homens e eu, além de ser a única mulher, era do meio ainda, né? Então, quando tinha que cobrar alguma coisa, era o mais velho, outra coisa era o mais novo, e eu ia me escapando no meio ali. Mas nós 3 muito, muito apegados, assim. Vocês cresceram no meio tradicionalista, né? Vocês 3. Os 3. O Rodrigo, tu. Mas eu fui a mais perseverante, né? Eles tiveram a experiência, mas não seguiram. Gostam, claro, se vem pra São Borja. O Rodrigo veio na Semana Farroupilha, trouxe a família de Lajeado, né? Hoje casado, mora em Lajeado. O Rafa, casado, mora em Santa Maria. Também pretendia vir na Semana Farroupilha, mas não conseguiu esse ano. Mas ainda frequentam, né? Gostam, mas não continuam tão ligados como eu. Mas eu, com 4 anos de idade, fui pela primeira vez pro Boitatá, né? Mal sabia falar, caminhar ali. E aí, como o Rodrigo já dançava na raça nativa, na época, né? Eu lembro que a raça tinha uma escolinha de danças e entre escolinha e a invernada deviam ter umas 80 pessoas, mais ou menos.
E aí, como o Rodrigo já dançava, a mãe e o pai me levaram. Eu com 4 anos, o Rafa tinha 2, ainda não dançava. Depois o Rafa também começou. E aí, desde então, não parei até hoje. Desde os 4 anos de idade. Uma paixão, uma terapia, né? Uma filosofia para minha vida. É um modo de vida, né? Sim, que vocês encaram. Sim, não é um trabalho, né? É claro que aliamos, né, o nosso profissionalismo, mas muito além disso é uma terapia para nós. É o que é um sentimento ali, né? Que nos resgata ali sempre que a gente precisa, né? A dança, estar lá, as pessoas. Que lindo. E os teus pais já eram desse tradicionalismo? Eles gostavam de estar, né, no CTG, baile? Sim. O pai é nosso parceiro até hoje, né? Continua fechando o Boitatá como era quando nós éramos crianças, assim. Eu lembro que eu pequena dormia, não tinha o berçário no Boitatá ainda, a gente dormia nas cadeiras e o pai ali até o conjunto desmontar o som, eles estavam ali. A mãe acompanhando lindo, eles ainda eram casados nessa época. E a mãe acompanhava. Mas o meu pai foi coordenador anos da invernada. Muitos anos, na época que a gente chamava de posteiro. Hoje são os coordenadores, né? Na época a gente chamava de posteiro e ele foi muito tempo. Eu me lembro, assim, da minha infância e boa parte da juventude ser filha do coordenador. Porque ele estava à frente da invernada, então não sei te dizer quantos anos, mas sempre à frente, depois fui prenda de faixa. E aí a mãe me acompanhando nos concursos sempre, né, desenhando vestido, preparando minhas apresentações, escolhendo poesia. Ela me preparava na declamação. Então os dois sempre muito dedicados a isso. Sempre peça fundamental, assim. Imagina o orgulho, né, que eles sempre tiveram de acompanhar vocês nessa trajetória. Sim, tanto é que antes da pandemia, acho que foi, num concurso de prendas, podiam contar a história, né, de pessoas, de personalidades de dentro da entidade. E aí a Rafaele, resolveu contar, né, sobre a minha história, e a mãe tinha coisas guardadas que eu nem imaginava. Nem lembrava. Vestido de prenda, de quando eu era prenda mirim, as faixas, os troféus. Quando a Rafa me pediu, eu disse, eu não tenho nada. E aí ela foi pra mãe, a mãe tinha relatório guardado, fotos, tudo, assim, um acervo, sabe? Fã número 1, assim, tinha tudo guardadinho. Hoje estão comigo, né? Meu saco de troféus, de declamação, as faixas de prenda, tudo guardadinho. Que idade tu tinha mais ou menos nessa época? Quando eu concorri pela primeira vez, eu tinha 9 anos. Quando eu concorri a prenda mirim, 9 anos. E aí, claro, depois tu vai passando as categorias conforme a idade, né? Parei como prenda adulta, cheguei a ser a primeira prenda da nossa região, fui pro concurso estadual. Na ciranda estadual, fiquei em 5º lugar no estado. Não consegui ser prenda estadual, mas a vivência, a experiência que eu tive, assim, vale mais do que qualquer faixa, porque faz muita diferença, né, na minha vida profissional, pessoal. Com certeza. Mas sempre ela, assim, lembro nitidamente dos concursos, ela sentadinha. Tem muitas crianças que eu preparo hoje que a primeira coisa, eu não quero ver minha mãe. Eu fico nervosa, eu fico nervoso. Mãe, tu não me assiste. Digo, credo, a única pessoa que eu queria ver quando eu ia me apresentar era minha mãe. Parece que todo mundo, todo mundo sumia, ficava assim, e eu só enxergava ela sentadinha me assistindo. E tem crianças que não, que se sentem mais seguras sem o olhar da mãe. Mas eu não, eu tinha que ter ela ali, e quando eu saía do palco da apresentação, não importava a nota, eu queria a avaliação dela. Embora ela sempre dissesse que eu tinha ido perfeita, que era a melhor coisa de mãe. Mas eu gostava muito de ouvir a opinião dela. Tu sentia segurança ali. Sim. E apesar dessa segurança, assim, ela sempre te passou, o que mais que ela te passou além disso, que tu te sentia tão segura, tão tranquila à frente dela? Assim? Acho que a gente sempre teve uma ligação muito forte, né? E, assim, eu sou muito da minha mãe, né? Amo meu pai de paixão, tenho muitas coisas do pai, mas se tu for pegar a minha personalidade, minha forma de tratar as crianças, a mãe que eu sou, a esposa, eu me enxergo muito na minha mãe. Então, acredito que seja uma ligação que vem de outras vidas, assim, né? E ela te deixou tu voar, né? Ela sempre te deu a liberdade pra te fazer as tuas escolhas e sempre teve do lado, ali. Acertando ou errando, ela tava ali, né? Às vezes puxando a orelha, às vezes... Mas sempre do lado, em nenhum momento ela saiu, né? Imagina só. A tia Fátima lembra muito, muito bem dela. Sempre nos acompanhou também. Sempre. E me conta, assim, do Bruno, né? O Bruno, vocês se conheceram
pequenininhos na invernada, né? O Bruno, ele era lá do Boitatá? Sim, nesse ano, quando eu tinha 4 anos, entro, quem está na invernada? O Bruno. Olha só, é o marido dela. O meu esposo. O Bruno é 2 anos mais velho do que eu, né? Sim. Então o Bruno sempre conta que, acho que com 5 anos ele foi, chorou um ensaio inteiro, minha sogra levou pra casa e disse, nós não vamos mais. Aí no outro ano ele pediu pra entrar, ela disse, tu não vai chorar? Não, não vou, eu quero dançar. E aí ela levou e o Bruno entrou na invernada também. Então quando eu entrei, o Bruno já estava na raça. Estava. E aí começamos... Na época era um mirim. Era mirim. na verdade nem era mirim, era dente. Naquela época a gente não usava muito, né? A dente de leite. Era a escolinha era como se fosse a dente de leite. Mas pela nossa idade, 4, 6 anos, seria uma pré-mirim, uma dente de leite. E aí, desde então, começamos a dançar juntos. Eram colegas da invernada. Colegas, amigos, ou a família do Bruno nos aniversários da nossa família, nós nos aniversários do Bruno. Então, a família era muito próxima, né? Os pais do Bruno também, muito assíduos, sempre ativos na entidade. Sempre. Nós também tivemos, assim, uma participação muito importante no CFTG Farroupilha, né? O pai do Bruno e o meu pai ajudaram a erguer as paredes do Farroupilha lá da primeira sede, quando não era sede própria ainda. Sim. Iam pra lá, quando não tinha nem reunião lá, porque não tinha sede própria, eles eram da patronagem, então estavam sempre juntos, né? Que joia, tinha proximidade das famílias também. Sim, muita. E vocês foram amigos, assim, até que idade, mais ou menos, tu lembra? Com 9 anos, 8, 9 anos mais ou menos, a gente já era namoradinho. Já era namoradinho. Mas o tempo era outro, né? Às vezes os nossos alunos, os pequenos, têm muita curiosidade. Sim. E aí eles vêm e dizem, prof, quando vocês começaram a namorar? Aí a gente pensa, vamos mentir ou não a idade, né? Mas com uns 9 anos, mais ou menos, a gente já gostava um do outro, né? Mas era aquela coisa de criança, de saber que um gostava do outro. E éramos namoradinhos, assim, meio de brinquedo, mas um tinha, assim, né, aquela ligação com o outro. Tinha aquela afeição. Afeição. E os pais dele iam embora dos bailes. Meu pai sempre foi muito festeiro, até hoje, graças a Deus, né? Cheio de saúde, de jovialidade. E aí os pais iam embora e só iam deixando pro pai, viu? Fulano vai ficar contigo, ciclano vai ficar contigo. E nós voltávamos com o carro cheio de gente na saída do baile, o pai ia distribuindo. E o Bruno sempre era um que ficava junto, né? E desde essa época até a juventude, aí não sei dizer com que idade certa, mas aí nós já éramos adolescentes. O Bruno parou de dançar no Boitatá, foi para um grupo que tinha na Salete de dança folclórica, lembra? E aí ele foi para esse grupo. Dali ele foi pro Farroupilha e morou um tempo em Bento. Aí vocês se distanciaram. Aí nos distanciamos, não nos falamos mais, não tinha WhatsApp, não tinha, né, as redes sociais naquela época, tudo era muito difícil, então a gente não manteve contato mais. Aí o Bruno em Bento, né, teve uma namorada, ele tem uma filha, né, fruto desse relacionamento, que tem 18 anos, imagina, a Ana, sim, linda, filha do Bruno. E desse relacionamento, hoje ela não mora mais em Bento Gonçalves, uma mulher linda, filha do Bruno com a Nathalie, que foi esse relacionamento dele. E que idade que ele voltou pra São Borja daí? Aí o Bruno voltou, acho que com uns 20 e pouquinhos, pra cursar Educação Física na Urcamp. Ah, sim. Ele serviu o quartel em Bento, passou na faculdade e aí voltou embora pra cursar a faculdade. Então ele tinha uns 21 anos, acredito, mais ou menos. Era bem jovem. Quando ele voltou pra São Borja, né, eu namorava, mas aí fiquei sabendo que o Bruno tinha voltado, nos encontramos em alguns lugares e nos tornamos muito amigos. Muito amigos, assim como quando era criança. E dali um tempo, daí eu já não estava namorando, mas continuou a amizade, assim, de toda tarde ir pra minha casa tomar mate. Nós morávamos lá na esquina, né? Todo mundo sabe, a esquina da mãe, ali era sempre cheia. E a gente sentava ali, tomar mate no calor, e aumentando o grupo. Ali. E ele sempre ali. Na época vocês já tinham o bloco? Já existia o bloco Vício? Sim, o Bruno era do Vício e eu era das excêntricas na época. Mas eram blocos muito bem amigos, próximos, né? Isso, então tava sempre... E era época de carnaval, essa reaproximação, era época de carnaval. A Sandra brinca até hoje que o pai disse quando ele voltou, não, ele já tá chegando pro lado da Dani, porque ele sempre foi assim. E no começo não tinha maldade, né, era amizade mesmo. Mas aí
né? Do destino ninguém foge, né? Como diz a minha cunhada, é um contrato de vidas, né? Um contrato de vidas e ninguém Vocês já vieram escapa. sabendo que vocês iam se encontrar em algum momento? Acredito que sim, né? Porque com todas as voltas, né? E a gente acabar junto novamente, aí fomos fazer uma viagem como amigos e voltamos como namorados. E estamos juntos até hoje. Quanto tempo já de relacionamento? Dessa reaproximação, 15 anos. Imagina, só tá debutando já o casamento, Sim, então. 15 anos. Que lindo. E o que mais tu lembra ali da tua adolescência, né? Tu sempre envolvida com a invernada, prenda, sempre. Né? Era prenda de faixa, da tua infância, assim, o que tu trouxe pra tua adolescência, tu conseguiu viver na adolescência? Conseguiu conciliar os teus estudos, né, com a invernada, que é uma das coisas que o pessoal pergunta muito, como é que eu vou conciliar os meus estudos com a invernada, eu já tenho que trabalhar em seguida. Sim. Sempre conseguiu conciliar? Sempre. Assim, eu não consigo falar da Daniele sem falar da Daniele Prenda, né? É muito difícil separar uma da outra, porque desde os 4 anos, no colégio, tudo, Dani tem uma apresentação, vem declamar uma poesia, as profs me catavam, né? Ia de vestido de prenda, declamava, fazia horrores no colégio. Então, toda a minha vida, no colégio, no trabalho, sempre foi ligado a isso, todo mundo sempre soube, né? Eu sempre trago muito dos nossos alunos, porque são experiências com eles, assim, que eles costumam dizer quando tem uma festinha de 15 anos, alguma coisa das nossas alunas, né? É muito estranho pra eles me enxergarem sem o vestido de prenda. Um dia a mãe falou, prof, eu não consigo olhar pra senhora sem vestido de prenda. Mas a prof é gente também, né? Veio se divertir, mas é muito estranho. Quando a gente traz alguma história, alguma experiência pra eles, eles ficam chocados, porque eles imaginam que a gente é prenda e peão tradicionalista 24 horas a vida inteira. E eu me sinto assim também. Não, tem várias coisas assim. Claro, aproveitei a adolescência, saía, tinha um grupo de amigos, ia pra festa sem ser de CTG, mas sempre cuidei muito o que eu aprendia dentro da entidade. E levava pra lá. Então, muita coisa que, graças a Deus, eu não fiz na minha vida, eu devo à entidade. Né? Experiências que amigas, que amigos tiveram, eu nunca tive, porque é como se a vida inteira eu estivesse com o pezinho lá, com o pé lá na entidade, sabe? Porque isso é uma coisa que o pai e a mãe sempre frisaram muito comigo. Colocou um vestido de prenda, colocou uma faixa, tu tem que cuidar, como tu vai te portar. Eu cuidava para não mascar um chiclete vestido de prenda, né? Jamais peguei um copo de cerveja quando prenda de faixa, né? Com vestida de prenda. Então, são coisas que depois eu também tinha a impressão que sempre tinha alguém me observando. Ai, olha lá, a prenda fazendo mesmo, que eu não tivesse na verdade, era a tua própria consciência. Exatamente, Porque na época da formação, né, do meu caráter, da minha personalidade, isso foi implantado em mim, né? Então, automaticamente eu não me dava conta, mas era já a minha personalidade, né? Imagina. Dani Prenda. Ficou. E todo esse teu conhecimento, toda essa tua vivência com a dança também te trouxe essa habilidade com a fala, né, Dani? Sim. Tu também, né, trabalha essa parte da dicção, da oratória, né? Sim. E fala muito bem, te expressa muito bem. Hoje eu preparo já as crianças, né? Sim, crianças jovens, declamação para apresentação artística. Mas eu, com 9 anos, eu pegava um microfone e não tinha medo de falar. Saía falando. Com o boitatá cheio, eu subia no palco e ia pro programa de rádio, apresentava o programa. Com 9 anos, acordava cedo. E tinha prenda adulta que tinha medo e eu não tinha medo. Então, claro que acredito que eu já tenha vindo, né, com uma vocação, um dom, assim, para conseguir me expressar. Mas devo isso também ao tradicionalismo, com certeza. Me preparar, não ter medo, saber me portar, pegar um microfone, né, usar as palavras. E enxergo isso no Afonso hoje, né. O Afonso, quem escuta o Afonso vem... É muito comunicativo, muito, né? Dani, ele é tu, né? As pessoas me trazem, porque o Afonso, se ele vai num evento, eu não preciso dizer pra ele o que ele tem que falar. Ele vem e me fala, posso falar, mãe? E ele monta a postura, né? Interessante que ele monta a postura e ali... Não, um personagem, né? E aí eu só digo pra ele assim, cuida o que tu vai falar, presta atenção no contexto... E não vai falar bobagem, mas fala o que tu quiser. Eu digo, porque eu não quero podar ele e ele falar as minhas palavras, né? Ele é criança, ele tem que falar com a cabecinha dele. Claro. Eu só digo, cuida sobre o que as pessoas estão falando pra não chegar lá.
E cada vez que ele pega o microfone, eu fico assim, de queixo caído, escutando o Afonso, né? E me perguntam, foi tu? Não. Ele me pega de surpresa também. E ele tem 8 anos. Ele começou mais cedo do que eu, né? Porque com 7 anos ele foi piazito do Boitatá, com 8 agora ele é piazito regional. Ele é piazito regional. É. Imagina, só aí tu consegue compreender o orgulho que a tua mãe e teu pai sempre tiveram, né? Com certeza. E aí eu estou com o Bruno acompanhando e estando ali sempre, né? No concurso regional do Afonso, o Bruno dizia pra todo mundo, porque o Bruno avalia concurso, né? Hoje mais do que eu, porque eu fiquei mais com as crianças e aí o Bruno consegue dar uma atenção, né, a mais pra isso. Mas o Bruno dizia pra todo mundo, gente, é muito fácil ser avaliador, difícil é ser pai. Porque é muito difícil, assim, o nervosismo, tu não poder fazer nada, tipo, no momento que chamam, né, que chamaram ele, era ele pelas perninhas dele, e a gente só pôde sentar e assistir. E ele foi lá e fez, assim, perfeitamente. Mas é o que a gente conversa, a segurança que um pai e uma mãe dão nesse momento, eles não precisam falar nada, eles só precisam estar ali. Né, o que a gente conversa, o pai e a mãe, ele não precisa dar nada, ele não precisa falar nada, ele precisa estar. Né, aquele olhar, aquele carinho, aquele amor que ele vai ser expresso, né, através do olhar, é aquilo ali que dá a segurança. Exato. Que com certeza tu também teve. Tu sabe que isso que eu disse que poderia não ter ninguém, só ter a mãe sentadinha, o Afonso sem saber de nada, era a mesma coisa comigo. Todo ensaio ele tinha que me enxergar, eu tinha que ficar posicionada num lugar, né, a gente fazia a comissão avaliadora num lugar que ele olhasse para a comissão e me enxergasse. No dia foi uma correria, arruma um lugar lá que eu ficasse, que o Afonso conseguisse me visualizar bem. Ele me olhou uma vez e não me olhou mais. E ali ele foi sozinho. E eu continuei sentada chorando, né? E ele nem bola pra mim. E aí eu percebi que aquele era o meu papel de mãe ali. Eu não tava preparando ele, né? Não era a Dani preparando um piazito. Segurança pra ali ele. eu era mãe. Tu só era a base da segurança e do amor que ele precisava. Exatamente. Ali. Que fantástico. O Afonso, ele veio com uma missão, né? Muito grande pra vocês. Sim. Né? Então eu me emociono porque eu vi. E o que ele te trouxe, assim, né? O Bruninho foi, né? E o que ele te trouxe a partir daí? Tudo isso que eu falo do Afonso, assim, o Afonso é o nosso bebê arco-íris, né? O bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois de um momento difícil, de uma tempestade. Só que normalmente, assim, conheço várias mães, vários pais que têm os seus bebês arco-íris, mas que vêm depois de um tempo, né? E ele tava ali, e o Afonso estava. Tu sabe que eu tenho a imagem de ti, Dani, com ele, né, na barriga, ali chorando, né? E assim, eu fiquei com aquela imagem, meu Deus, a força, né, que tu vai precisar ter para poder cuidar dessa criança e para poder seguir a tua vida. Né, eu fiquei com aquela imagem, assim, tua, né, por isso que eu te disse, tu foi uma das primeiras que foi colocada na nossa lista, assim, porque realmente, assim, eu tirei ontem da tua rede social essa frase que diz assim, uma mulher quando reconhece sua força, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. E realmente, eu acredito que tu tem sido, né, para ti em primeiro lugar e para todas as mulheres que te acompanham, que te seguem, essa fonte inesgotável de inspiração. Né? E por isso que a gente quis, né, te trazer para que tu contasse a tua história. E o Afonso realmente, assim, eu fui conviver com ele depois aqui no condomínio, né? E realmente, assim, a gente viu que ele tem uma força muito grande, ele tem uma luz, um amor muito grande. Né? Ele realmente, ele marca as pessoas com quem ele convive, né? O Afonso, assim, ele veio com uma missão muito difícil, né? Muito grande. Que desde o começo a gente foi sempre muito bem orientados, muito bem amparados, assim, que a gente não poderia colocar no Afonso nenhuma responsabilidade, né? Deus é tão maravilhoso que o Afonso não foi planejado em nenhum momento, assim como o Bruninho também não foi e a Antônia também não foi. Que fique claro, não houve nunca planejamento dos três. Mas o Afonso, eu sempre trago essa questão porque o Afonso não foi planejado, mas ele veio no momento que ele precisava estar aqui. Porque, sinceramente, assim, ó, eu falo, né, porque sou humana, né, e sem medo, assim, de ser julgada, mas se não tivesse o Afonso, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Se tu conseguiria suportar. Se eu conseguiria. A mãe adora. Né? E então, quando eu descobri do Afonso,
O Bruninho ficou muito feliz, né? Primeiro ali, não chutava, se a semana, e ele passava o hidratante na minha barriga, eles tiveram Um contato. um contato, uma ligação por 3 meses, não, por 6 meses, né? Por 6 meses eles tiveram esse contato. Ele passava o hidratante na minha barriga, ele falava com o humano, ele separou brinquedos que ficariam pro Afonso, né? Brinquedos que ele já não brincava. Agora eu já sou grande, ele tinha 4 anos, imagina. Agora eu já sou grande, esse vai ficar pro mano Afonso. Então tinha brinquedos separados por ele pro Afonso. Né, parece que assim tudo se desenhando, né, tudo acontecendo para que o Afonso ficasse, né, com essa lembrança. E aí então descobrimos do Afonso, foi aquela alegria. E quando eu estava com 6 meses de gestação, né, em setembro de 2013, nós sempre envolvidos, né, com invernada, com CTG. Um pouquinho antes da Semana Farroupilha, o Bruninho começou a ter umas dores, né, sentiu uma dor no abdômen. E eu sempre fui muito preocupada. E depois disso, ficou pior ainda, né? Então, às vezes, isso até é demais. Às vezes, preciso me controlar. O Bruno precisa, né, me colocar de volta no chão, calma. Não é assim, não é a mesma situação. Então, fiquei pior ainda. Mas eu sempre fui, desde o Bruninho, muito preocupada. Ele sentiu a dor. Eu lembro que no outro dia, a gente estava consultando para ver. Sempre tiveram a doutora Miriam, né? Aquela... Infelizmente, naquela época não era. Não era. A tia Miriam é um anjo na minha vida, né? Já falei inúmeras vezes para ela, inclusive se ela estiver assistindo, assim, amo ela, sou grata a ela, é o anjo da minha vida aqui na Terra. Me conhece, né? E quando eu surto, assim, ela vem e diz, eu te entendo, te compreendo, pode chorar, pode fazer isso, eu te entendo o teu medo. Então eu sempre digo pra ela que primeiro ela cuida de mim, ela é pediatra, mas primeiro ela cuida da mãe, depois ela cuida das crianças. E isso eu vou ser eternamente grata, mas infelizmente, né, por um acaso do destino, naquela época não era ela, não foi ela que atendeu o Bruninho, mas levei, assim, outros profissionais, em vários, inclusive. Levei, consultei, e aí fizemos exames que infelizmente não deu tempo nem de ficarem prontos, né, porque foi tudo muito rápido. E ele com dorzinha. No dia 13 de setembro ele ficou com a mãe, né? Ele era acostumado, nós morávamos com a mãe na época, então ele ficou em casa com a mãe, a gente foi, tinha compromisso com as invernadas, apresentamos, a mãe me ligou que ele estava com dor. Voltei para casa, rápido, e daí naquele dia passou dali um pouco e aí nós ficamos em casa, o Bruno dali a pouco veio também. No dia 14 de setembro, plena Semana Farroupilha, novamente, daí ele com dor, levei de tarde para consultar e à noite a gente já parou no plantão do hospital. E aí ele tinha muita dor, ele já tinha... Eu quero, por favor. Ele tossia, vomitava, daí já tinha alguns outros sintomas que eu na época não me dava conta, né, de nada, assim, achava que podia ser até pela dor. Levamos pro plantão do hospital e aí o médico plantonista resolveu internar ele para fazer exames. Com mais emergência. Exato, dia 14 de setembro isso, né? Baixamos o hospital, o Bruninho fez os exames, fez exame de sangue. E aí, eu lembro que teve, assim, uma pequena demora, a gente, né, entrou, conversou, assim, com a médica que atendia ele, e aí parece que desenrolou, sabe? A situação que estava um pouco enrolada. E aí desenrolou, foi feito um ultrassom, e aí... Isso eu acredito que dali um dia 2, depois de internado, para nós parecia uma eternidade, assim, né? Porque quando a gente tá com os filhos doentes, né? A gente se desespera, a gente quer de uma hora para outra resolver. Sim, né? Isso que eu não tinha dimensão da gravidade, né? Do que estava acontecendo. E aí a gente fez um ultrassom e o Dr. Jonas, que é outro anjo na minha vida, porque até hoje, né, atende o Afonso e a Antônia fazem ultrassom de abdômen de rotina. Imagina. Um dia eles precisaram me falar, Dani, não precisa. Sim, o Dr. Jonas, assim, amado, a gente chega, né, já conhece as crianças, o Afonso desde bebê, a Antônia desde bebê, porque na rotina dele estava o ultrassom. E aí o Dr. Jonas e o Dr. Marco, né, na época, nos chamaram e falaram, não é pra nós. Vamos levar ele daqui, nunca vamos esquecer as palavras deles, né? Eles falaram, vamos levar ele daqui enquanto ele tá bem, tá caminhando, tá falando, porque o que a gente viu no ultrassom a gente não gostou.
não é para nós. No mesmo dia ali, dali horas, já levaram o Bruninho para Santa Maria. Na época o Bruno não era servidor público, né? Então levamos para o hospital universitário. Eu fui depois com o pai e com a mãe e o Bruno foi na ambulância com ele. Ele chegou assim correndo no hospital. Tanto é que o oncologista pediatra do USME se pro Bruno estava esperando outro tipo de paciente. Porque daí foi o encaminhamento daqui pro USME, né? Claro. Ele disse, eu esperava outro tipo de paciente. Ele entrou correndo no hospital, gritando, procurando brinquedo, né? Uma criança de 4 anos fazendo arte. Só que ele evoluiu muito rápido, né? E aí lá também começou assim uma corrida contra o tempo, né? Para fazer exames. Nós pegamos o feriado de 20 de setembro, tudo parou, né? Demorou exame. Mas o oncologista, assim, reuniu uma equipe, os melhores que tinham, o chefe da equipe atendia o Bruninho, porque o tumor que ele teve é um tumor muito agressivo, né? É o linfoma não Hodgkin. Então, no que ele aparece, infelizmente, ele se desenvolve muito rápido. Eu não vou saber com precisão, mas vou chutar um exemplo apenas, porque a gente tenha saído daqui com que o tumor dele tivesse 3 centímetros, nós chegamos lá com 8 centímetros, sabe? Então, ele evolui muito rápido. E isso o médico nos disse. Tu sabe que eu te encontrei uma semana antes, não sei se tu lembra, eu te encontrei na pracinha uma semana antes. Até o Bruninho brincou com o Miguel. Né? Então, essa tua história, assim, eu tenho ela na minha lembrança até hoje, porque o Miguel ele chorou muito quando ele soube, né, o que tinha acontecido. Na época o Miguel tinha 6 anos. E assim, foi muito rápido pra nós, foi um choque. Na época eu trabalhava com o Bruno lá na Scalpa, né, então foi um choque pra todo mundo, assim, né. Eu me lembro que a hora que a Fofa me contou, eu disse, meu Deus do céu, parece mentira. Né? E eu fiquei com aquela imagem do Bruninho, aquela criança, né, bem ativa, bem alegre, brincando, e tu esperando o Afonso. Eu disse, meu Deus. Sim, da internação até o dia que nós perdemos ele foram 10 dias. Foi muito rápido. Pra nós parece muito tempo. Às vezes eu paro pra pensar assim, tudo o que aconteceu lá, meu Deus, parece que eu vivi meses dentro daquele hospital. Mas foram 10 dias, né, até chegar o diagnóstico. Até se excluir uma leucemia, né? Chegaram a coletar material dele, da medula, e aí eles foram descartando as possibilidades, né? Até chegar no linfoma. E aí ele chegou a fazer uma sessão de quimioterapia, né? A primeira. Assim, ó, tem muita coisa que eu não sei falar, porque eu não sei se pela gestação, muita coisa me poupavam, né? Tudo, assim, o Bruno foi o meu escudo, né? Tudo ia pro Bruno. E aí o Bruno, além de atender o Bruninho, ele ainda tinha que proteger a Dani e o Afonso. Então tudo foi pro Bruno. Mas também o que chegava em mim, muita coisa, eu não sei se eu deletei, se eu escondi em algum lugarzinho, sabe? Pra me proteger. Então, mas tem conversas com os médicos que eu tenho muito clara, assim. Que eu enxergo o hospital, que eu enxergo o médico falando comigo, eu enxergo eu e o Bruno. E eu lembro que em uma das últimas conversas o doutor nos falou, o filho de vocês, ele piorou muito rápido. E depois daquilo eu não lembro de quase mais nada. Ele chegou a ir para UTI pediátrica, porque ele precisou ser entubado, ele não deixava fazer a medicação. E aí depois, entubado, eu já não vi o Bruninho. Não viu mais. E é uma coisa que eu muitas vezes me culpo e o Bruno sempre, né... que naquele momento não era, né? Pra eu ver ele daquela forma. Tinha o Afonso que eu tinha que preservar. E o Bruno, a mãe, a minha sogra e o Rafa, meu irmão, né? Caçula, foram os 4 da linha de frente, assim. Porque daí eu ficava um dia inteiro sentada no hospital, lá na internação. Sempre tinha alguém comigo, tinha assistência da psicóloga, tudo. O hospital conheceu a nossa história, porque não era comum, né? Uma mãezinha de 6 meses de gestação, perdendo o filho de 4 anos, né? Então, todo o hospital, assim, ficou conhecendo a nossa história. E sempre tinha alguém comigo, e no momento que eu não consegui mais subir pra UTI, eles estavam lá. Então, o Bruninho nunca teve sozinho, né? E o Bruno, assim, incansavelmente, né, noite, era uma briga. O meu irmão e a minha cunhada moravam em Santa Maria na época. Era uma briga para levar o Bruno para casa.
Ele não queria ir de jeito nenhum, ele não arrastava o pé do hospital. E eu ia de noite, mas durante o dia ficava lá. E aí, na noite do dia 23 de setembro, eu lembro que nós convencemos o Bruno a ir pra casa. E ele não queria de jeito nenhum, queria ficar com o Bruninho. E aí, não sei como, Deus, né? Aí a gente convenceu o Bruno a ir pra casa. E o Rafa disse, eu vou ficar com ele essa noite. Eu quero ficar com o Bruninho essa noite. E foi na noite que nós perdemos ele. E o Bruno daí também, né, se culpou primeiramente muito, assim, por não estar. Mas depois a gente acabou compreendendo que o Bruninho preparou isso, né? Para que o Bruno tivesse uma noite de sono, porque no outro dia pegamos a estrada, velório, enterro, né? Ele, contudo, ele ainda dirigiu até São Borja, né? E eu e minha sogra com ele, eu não lembro, assim, ó, pra mim, eu me teletransportei de Santa Maria para São Borja. Não lembro da viagem. Eu não lembro da viagem. Eu não lembro do momento aqui, assim, eu lembro que tinha muita gente foi, né, nos dar carinho, nos dar apoio, nos fortalecer. Muita coisa eu não lembro, né. Tenho flashes, assim, lembro do Dr. Portela, querido, né, que Deus a tenha, que era o meu obstetra, na época, muito preocupado, me medicando, mandava remedinho pra mim. Até uma vez eu perguntei se eu tinha sido dopada, né, naquele momento, porque eu não consigo lembrar das coisas, mas acredito que não, né, que é do próprio momento, assim, né, que foi muito difícil. Se tu não tem aquele suporte ali no plano físico, tu tem no plano espiritual, com certeza, né, eu acredito que a imagem que eu fiquei de ti, assim, é que naquele momento o Afonso não estava ali, ele estava sendo atendido por anjos, sei lá eu, né, por quê? Porque assim, ali naquele momento tu precisava ser cuidado, tu precisava ser suportado naquele momento, né, e assim, fico muito feliz sempre, né, o pessoal me contou, tu seguiu com atendimento, né, depois com o psicoterapeuta, tu, o Bruno, né, e quando a gente veio morar aqui, assim, eu me lembro da tua força, assim, da tua força, assim, né, eu olhava, quando eu via vocês chegarem, eu dizia pro Jesus, meu Deus, a força dela, né, o quanto Deus te suportou naquele momento. Eu sempre digo assim, eu vivi os dois momentos, né, extremos ao mesmo tempo, que é a gestação, o momento mais lindo que uma mulher pode ter, e a perda de um filho, né, ao mesmo tempo. Dali 3 meses, 2 meses e meio, na verdade, não tinha nem 3 meses, dali 2 meses eu estava em luto pelo Bruninho, teu segundo filho nasceu. E o Afonso foi colocado nos braços, né, e claro que muitas vezes, assim, ó, antes da gente ver, né, não tinha visto o Afonso, eu ainda tinha aquela imagem do Bruninho e eu me questionava, né, como falo, assim, sou ser humana, sou falha, né, muitas vezes, e eu questionava por que Deus tinha me tirado um para me dar outro, então por que não tinha me deixado o Bruninho, né, se era para me tirar um e me dar outro, então por que? Várias vezes questionei a Deus, questionei a minha fé. Fiz novena no hospital, tinha capela do hospital, assim, todo dia eu me ajoelhava, eu rezava, que desse certo, tinha certeza que ia dar certo, né, e o médico chegou a me dizer, se preparem para ficar muito tempo aqui, a gente sabia que não ia ser fácil, né, que ia ser um tratamento longo, talvez muito doloroso, com certeza muito doloroso para ele. E eu lembro também que na última noite que eu saí de lá, né, no dia 23, eu me ajoelhei e disse, meu Deus, eu entrego a vida do Bruninho nas tuas mãos. Mas na esperança, né, que ele fosse curado. Jamais entreguei, né, achando que... Mas entreguei. Fiz a entrega do meu filho, né. Se eu entrego... Exato. Eu entrego a vida do Bruninho nas tuas mãos. Faça o que o senhor achar que é melhor para ele, né. E aí, naquela madrugada, ele não resistiu, né. Foi feita a primeira e única sessão de quimioterapia. Como o tumor era muito grande, muito agressivo, isso acontece, né, quando o remedinho entrou, né, o tumor explodiu, é como se explodisse, e aí várias toxinas foram liberadas, as toxinas do tumor, e aí afetou vários órgãos, né, entre eles afetou o coraçãozinho, e aí ele teve uma parada. Foi assim... reanimado por muito tempo, né, principalmente quando é criança, os médicos não se entregam, né, a gente via, assim, o sofrimento deles, quando a gente chegou lá, eu acordei naquela manhã, né,
com a mãe dizendo, vamos pro hospital, que o Rafa ligou, que o Bruninho teve uma reação. Claro que ela não ia me dizer em casa, né? Mas quando eu cheguei no hospital, que as portas, abriram as portas para nós, tu tinha toda uma burocracia para entrar no hospital, né? Dava o nome, dava documento, pegava o adesivinho, um de cada vez. E quando eu cheguei, nós chegamos todo mundo, mãe, a Ju, a minha sogra, eu, o Bruno, e abriram as portas, assim, entrem. Ali eu já comecei a ver que tinha algo muito errado, né? E ninguém precisou me dizer nada, assim, isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, que, assim, o olhar, ele vale mais do que 1000 palavras, né? Porque eu lembro do olhar do Rafa, que era quem estava com ele, o Rafa só me olhou e eu entendi tudo o que tinha acontecido. Ninguém veio e me disse, teu filho não resistiu. Isso eu fui saber depois, foi o olhar do Rafa que me contou o que tinha acontecido, né? E aí, foi isso. Depois, né, primeira coisa, né, neguei, assim, porque a minha fé, o que tinha adiantado, depois, na época, eu trabalhava no centro de formação, que é outra coisa que eu digo, assim, é que nada acontece por acaso, né, eu devia trabalhar 2 anos, acredito, no centro de formação, não foi por acaso que Deus me preparou para estar naquele lugar. Né, naquele ano teve muito suporte também, suporte, né? Irmã Sônia Graz, né, que hoje mora em Santo Ângelo, no Colégio Verzeri de Santo Ângelo. Tu estava num lugar preparado para te estar preparado, momento, né? A capela foi preparada para ele, foi feito novena e assim, um lugar humanizado, né, assim, que me fortalecia na fé. Quando a minha fé faltou, que a primeira coisa que eu fiz foi condenar a Deus. Por que ele estava fazendo aquilo comigo? Foi a primeira coisa que eu disse, né? Dentro daquela UTI, eu disse, o que adiantou eu ter tanta fé? O que adiantou eu me ajoelhar, eu rezar por 9 dias numa capela, se o Senhor levou meu filho? E a irmã me disse, não tem problema. Não tem problema de tu culpar a Deus, não tem problema de tu faltar com a tua fé. Exatamente, uma hora tu vai entender. Mas Deus te perdoa por isso. E aí, né, todo o suporte no centro de formação, a Conce, que era a nossa supervisora na época, a Juliane Amaral, psicóloga na época do centro de formação, é outra Ju, assim, é uma peça fundamental na nossa vida. A Ju e o trabalho dela enquanto psicóloga é um divisor de águas na nossa vida, porque depois ela atendeu o Afonso, né, o Afonso com 2 anos precisou fazer terapia. E a Ju, né, abriu uma exceção, atendeu o Afonso, mesmo sendo nossa amiga particular, pessoal. E aí ela conseguiu. A amizade ela tinha medo que não conseguisse, mas ela é tão profissional, né, tão maravilhosa, que é a tia Ju, assim, amada do Afonso. Hoje, assim, eu devo a Ju que o Afonso é, né? Porque nós tivemos muito problemas na vida escolar do Afonso. O Afonso tinha uma ansiedade muito crônica, né? Tem até hoje, mas hoje já sabe lidar, graças a Ju. Fez um tratamento, eu digo que ele aprendeu a falar praticamente com a Ju, não sei como eles se comunicavam ali, né? E a Ju maravilhosa, assim, então nos dava suporte e dava suporte pro Afonso também. E muita coisa, assim, que nós perdidos, né, não sabíamos, nós não falávamos do Bruninho, eu e o Bruno, enquanto casal, porque quando a gente perdeu o Bruno tinha que me proteger, né? Porque ainda tinham 2 meses e meio, eu com o Afonso na barriga, e depois toda a questão da amamentação, nascimento, né? Então, o Bruno começou a trabalhar assim, feito louco, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Tipo o que ele faz hoje em dia, né? Mas naquela época, exato, fugindo, né, do luto, da dor. E eu ali sendo protegida por todo mundo, né? Não, muita coisa chegou em mim depois, muitos comentários, muita coisa chegou em mim depois, porque assim, infelizmente, Aline, tem muito anjo na vida da gente, mas tem muita gente que também se nutre do sofrimento dos outros, né? Eu lembro assim que na época não tinha Instagram, né? O WhatsApp, era o Face, se eu não me engano, era o que predominava. Da noite pro dia, gente, eu não sei quantas
solicitações de amizade, eu tive. Querendo saber de que forma tu Exato, para ser nutrida aquilo, sabe, da perda da mãe, uma mãe grávida, perdeu o filho, muita gente assim, ó, que me parava na rua, ai, sabe, pessoas que não tinham assim intimidade conosco, que não respeitavam o momento. E aí, pra gente se proteger, dia que eu estava ruim, eu não achava no direito de falar pro Bruno, porque o Bruno poderia estar num dia bom. Claro. E quando o Bruno estava ruim, não se achava no direito de estragar o meu dia. Vocês fecharam aquela historinha. E aí a gente botou uma pedrinha ali. E aí eu sofria sozinho, o Bruno sofria sozinho, nós não falávamos sobre isso, nós não falávamos pro Afonso sobre isso. Tipo, tava tudo fora do lugar, né? E aí, graças a Ju, né, que nos orientou que a gente precisava colocar o Afonso no lugarzinho dele. E pra te ver, Aline, tava tudo fora do lugar, isso tava refletindo na vida escolar dele, com os amigos dele. Era assim, ó, uma baguncinha, sabe, na vidinha dele ali, isso já com uns 2 anos, quando ele começou a terapia. Depois, claro, ainda ficou um pouquinho mais intensa quando ele começou a entender as coisas. Claro. Mas aí um dia a Ju nos chamou lá e disse: o que vocês conversam? Quando vocês falam? Eu não sei se eu poderia estar falando sobre terapia, mas como é um testemunho, eu acredito que sim, né? O Gurias Podcast, uma das bases dele é religião e psicologia. A gente entender como é que as mulheres lidam com tudo isso, né? E o interessante da tua história é que vocês conseguiram manter a fé e construir a fé de vocês e aliar a psicologia que atendeu vocês ali naquele momento. Porque assim, o que mais me admira no Ti e no Bruno, né, que eu sempre comentei aqui em casa, vocês conseguiram, depois de tudo isso, renascerem, né, vocês conseguiram, apesar de terem mergulhado no trabalho, na dança, né, de se dedicarem tanto para suportar aquela dor, vocês renasceram lindamente, assim, né? Eu acho que aqui São Borja acompanhou a vitória de vocês no Enarte, na Força B, e aquilo ali, pra mim, assim, eu olhava e eu via esse significado. Vocês renasceram que nem Fênix, tanto que a gente colocou aqui, né? Quando a Fênix, ela renasce da dor, e através do amor eterno. Né? A tua família, a tua história, pra mim, tem esse significado, né? Que nem eu passei pra Elisa ontem, né? Essa perpetuidade do amor. Nessa perpetuidade que vocês continuam unidos, né, um elo eterno, né, teu, do Bruninho, com o Bruno, com a tua mãe, com o Afonso, com a Antônia, né, esse elo que ele não se desfaz nunca. E hoje vocês têm esse suporte, tanto na fé de vocês, tanto na psicologia e na dança. Sabe, a dança, assim, eu ali quando eu vi vocês vencerem o Enarte, isso pro Geis, meu Deus, né, eles renasceram depois de tamanha dor, né, eu acredito que não exista maior dor do que tu perder um filho, eu acho que não existe, né, e não é nem pra mãe nem pro pai, é pros dois, não é a ordem natural das coisas, né, a ordem natural é primeiro vai os pais, depois vai os filhos, né, então deve falar, né, um dos propósitos é que vocês contem a história de vocês através da visão de vocês, para que apague tudo que foi dito, tudo que foi falado. Exatamente. Né? E aí, eu lembro então da Ju ter falado isso quando vocês conversam, e a gente olhou e disse: nós nunca conversamos sobre isso. Ela disse: como assim? Nós nunca falamos. E aí nós começamos os dois a chorar, porque nós nunca tínhamos sentado para conversar, né? E aí ela disse: então, nós vamos conversar sobre isso? E aí a gente começou, a partir dali ela disse: e o Afonso? O que o Afonso sabe do Bruninho? O Afonso não sabe do Bruninho. Claro que, inconscientemente, né, ele sabia porque estava na minha barriga, né, estava sendo mas nunca foi verbalizado aí. Nunca. Ele não sabe nada. E a Ju disse: não, nós precisamos colocar o Afonso no lugar dele. E aí eu ainda, na época, ainda me sentia muito fraca, eu não conseguia olhar fotos do Bruninho, eu não conseguia. E aí o Bruno, mais uma vez, né, o pai, o braço forte, né, disse: não, pode deixar que eu vou fazer isso. E aí o Bruno separou vídeos do Bruninho, fotos, e nós morávamos aqui no condomínio na época, eu me lembro assim da cena, né, na sala igual a tua, e o Bruno foi apresentar pro Afonso, daí o mano Bruninho. E aí mostrou vídeos, mostrou fotos, e aí o Afonso começou a chorar, perguntar o que tinha acontecido. O Bruno disse: ele ficou doente, não resistiu, hoje ele mora lá com o Papai do Céu. E o Afonso prontamente na mesma hora: então, eu quero ir pra lá também. Aí a Daniele se terminou, né, já não era fácil.
E aí eu desandei. Ele dizia que com todas as forças que ele queria ir para onde estava o Mano Bruninho, que não era justo, que ele queria brincar com o Mano, que ele queria conhecer o Mano. E aí a gente começou isso. E aí, né, toda a fraqueza que eu tinha e toda a dor sumiu, né? E aí ali eu comecei a me tornar forte, porque eu via que eu precisava ser forte mais uma vez, não pelo Afonso, por mim, né? Ali eu precisava ser forte por mim para resolver essa questão e viver, né? Embora, assim, eu várias vezes parei para pensar sobre tudo que aconteceu na nossa vida e inúmeras vezes eu até me culpei, sabe? Por não ter chegado ao fundo do poço e talvez outras mulheres que tenham passado por isso, assim, a gente se culpa, como assim? Como que eu não cheguei no fundo do poço? Como que eu consegui levantar da cama? Como que eu consigo dançar? Como que eu consigo, sabe, rir? E eu me culpava por isso. Por não estar triste o tempo todo. Não estar vivendo aquela tristeza. Por não ser... Porque eu ouvi isso também. Ali, não me lembro se no velório, no enterro ou nos próximos dias ali, alguém me disse, tu nunca vai te recuperar. Tu nunca vai superar isso. Senhora. E aí... os pré-julgamentos que eles não te servem pra nada, né? Sim, uma mãe que havia passado por isso, né? Uma mãe que também perdeu a filha, ela disse, tu nunca vai superar. Tu nunca vai te recuperar. E se tu falar aquilo ali, realmente tu não vai. Sim, e em contrapartida a isso, quem chega lá, a Fernanda Appel, que é outra anja na minha vida. A Fernanda havia perdido o filho fazia pouco tempo. Fernando, acho que tinha sido no início daquele ano, se eu não me engano, e o Bruninho em setembro. Eu lembro que quando a Fernanda chegou, eu levantei e só pedi, pelo amor de Deus, que ela me ajudasse. Eu disse, me ajuda. Porque a dor que eu sentia é uma dor assim, ó, que parece que vai te matar. Parece que o teu coração não vai aguentar, que vai explodir, mais, que não vai bater, te falta. Era uma dor assim, ó. E as pessoas me diziam, essa dor vai passar. Mas a dor é tão grande que tu não consegue acreditar que ela vai passar. Tu acha que ela vai durar o resto da tua vida, de tão forte que é. E quando eu vi a Fernanda chegando, né, uma mãe que havia passado há pouco tempo... Ela tinha aquela serenidade, né? Ela fez a encomendação do corpo do Bruninho. E ela falou coisas assim com tanta força, com tanta fé, que nem parecia que ela era uma mãe que também tinha perdido o filho dela, sabe? E aí quando eu vi ela, eu digo, não, eu tenho duas opções. Ou eu vou ser aquela mãe que disse que eu não vou me recuperar mais, ou eu vou ser como a Fernanda. E aí eu escolhi ser como a Fernanda. Ela sabe que ela me inspirou muito, demais, assim. Eles estavam presentes no primeiro aninho do Afonso, fomos levar o convite, eles estavam lá, porque foram fontes de inspiração para nós. E desde então eu procuro ser como a Fernanda foi na minha vida. Toda vez que eu vejo assim que alguém passa por uma situação, eu posso não conhecer a pessoa. Mas tu vai lá. Eu vou lá, eu mando uma mensagem, nada, né? Faço questão, eu mando uma mensagem assim, sem ser invasiva, sem querer saber, só para dizer, eu sou uma mãe que perdeu o filho, vivi a alegria e a tristeza ao mesmo tempo, né? Tava gestando e enlutada ao mesmo tempo, e tô aqui. E é possível. E a gente consegue viver de novo, a gente consegue sorrir de novo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui passar uma maquiagem no rosto, depois de perder o Bruninho, eu me senti culpada. Imagina. Como que eu vou me maquiar? Mas na verdade essa culpa ela vem da própria sociedade, que te olha e quer saber o que tá acontecendo ali, né? E aí começam os julgamentos. Muitas vezes, como que a Dani anda? Como que a Dani anda se arrumando? Como que a Dani... Sabe? A gente sabe que existe esse tipo de coisa, porque pra muita gente a mãe que perde o filho é aquela mãe que vai vestir o preto, escabelada, dentro de casa, no escuro o resto da vida. E não precisa ser. E não assim. precisa ser, foi uma opção que eu fiz. Claro que, repito, né, tinha o Afonso na história, né, e muitas vezes eu não levantei da cama por mim, eu levantei da cama por ele. Não saí de casa por mim, saí de casa por ele. Até que eu consegui caminhar de novo com as minhas pernas por mim. Mas sem poder colocar essa responsabilidade no Afonso, ele teve, né? De salvar uma família inteira. Uma família inteira. Porque ele fez a gente voltar. E assim, até o Afonso completar 5 anos foi muito difícil.
Porque parecia que eu não ia conseguir passar daqueles 4 anos e 8 meses. Né? O medo dele acontecer novamente. Eu não conseguia enfrentar uma febre do Afonso, coisa que é normal para uma criança. Uma vez nós chegamos no plantão Afonso com febre e eu quase, assim, dos médicos terem que me atender primeiro por uma febre. Então eu tinha aquele pânico. É um trauma, né? O trauma, exatamente. Eu digo assim, os fantasminhas que eu tenho, e que esse sim, eu acredito que eu vou ter pro resto da vida, né? Porque eu conheci a pior dor que existe no mundo e eu tenho medo de, Deus me livre, um dia conhecer essa dor novamente, né? Perdi minha mãe no início do ano, né? E pela mesma doença, a mãe também lutou 10 anos contra um câncer. Imagina. E os últimos dias dela foram muito difíceis e eu lembro que nesse momento eu agradeci a Deus pelo Bruninho não ter passado por isso. Sabe, que hoje não se prolongou tempo, né? Tanto eu quanto o Bruno, que hoje a gente já consegue conversar, hoje a gente já olha foto, hoje a gente já ri quando a gente lembra de alguma coisa, sabe? Hoje, assim, é aquela lembrança boa, aquela saudade gostosa, assim, né? Que tu consegue lembrar da carinha das coisas. O Afonso conseguiu usar as roupinhas. Até hoje tem roupa do Bruninho que ele usa, os brinquedos todos ficaram pra ele, né? No momento que a gente conseguiu se colocar no lugar, colocar o Bruninho como filho que veio antes do Afonso, tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Cada coisa foi pro seu devido lugar. E ele sabe, né? Ó, essa roupinha que tu vai usar era do mano Bruninho e ele usa assim com amor, com orgulho, sabe? Do meu mano. Ele diz pra Antônia, a Antônia não vai precisar passar por isso, porque a Antônia já sabe do mano Bruninho pelo Afonso. Claro. Porque o Afonso conta, nós temos o mano Bruninho que tá lá no céu. Mas um dia eu vou te contar essa história melhor. Ele fala pra Antônia. Então a Antônia chama o bebê. Eu tenho, né, a correntinha que eu ganhei deles, que são os 3. Os 3. E o dia que eu ganhei, né, eu chorei muito. Foi o Bruno que teve. Foi o Bruno. E aí eu disse, meu Deus, parece que os 3 estão juntos na mesma foto. E o Afonso me disse, nós estamos, mãe, no teu coração. E aí a Antônia olha e diz, mamãe chorou. Antônia, o bebê, que é o Afonso, e o outro bebê, que é o outro mano. Então a Antônia já sabe do Bruninho, né? E aí, quando aconteceu tudo isso com a mãe, eu e o Bruno, meu Deus, assim, Deus é tão maravilhoso, né? Quando aconteceu isso em 2013, eu não conseguia enxergar essa bondade dele, essa grandiosidade, a perfeição no plano, né? Que Deus tem. Nós não estamos na igreja todos os dias, né? Aliás, a gente vai muito menos do que nós gostaríamos. Mas a gente tem tanta fé em Deus, tanta crença, assim, que Ele nos protege, que Ele tem um plano para nossa vida, que eu consegui entender a bondade dele de levar o Bruninho em 10, 15 dias e não deixar ele sofrendo anos, que nem eu vi a minha mãe. Porque se foi difícil para mim ver a minha mãe, né, que já tinha vivido 61 anos daquele jeito, imagina eu ver o meu filho de 4 anos. Nossa, no fim, tu consegue enxergar que tu rezou tanto pelo melhor na hora. Claro, né, tu sente aquela coisa, mas depois tu vê que realmente Deus fez o melhor, né? Exato. De não ter feito. Agora eu entendo quando eu disse, meu Deus, eu entrego, né, meu filho nas tuas mãos. Era isso que tinha que acontecer, porque imagina, ele livrou da dor, do sofrimento, de ficar em cima de uma cama, né? Tudo assim que tanta gente, né, passa, infelizmente, né, por essa doença. E eu imagino assim, meu Deus, o que eu faria se fosse com ele? Aí sim, eu não sei se eu teria me levantado, né, de ver ele desse jeito. Então, em 15 dias ele não sofreu, né, teve dores, mas não sofreu assim o que tanta gente sofre. E Deus nos ampara, né? Até hoje, dali 6 anos mandou a Antônia, sem planejamento novamente. Tá aí a Antônia, né? E a Antônia, ela tem um perfil muito forte, né? Muito forte. Ela tem um olhar forte, assim, né? Personalidade, ela é muito forte, assim. Ela é bem o oposto do Afonso, porque isso em todo lugar, assim, ó. A doutora Miriam é uma que diz, né? Porque a Antônia, até ela conseguir examinar, era uma briga. E um dia eu disse, credo, como é que pode? O Afonso, tu virava do avesso, tia Miriam, e ele deixava. Aí ela me disse, não é a Antônia que é diferente, o Afonso é diferente. O Afonso é o bebê especial que deixava, realmente ele deixava a tia Miriam fazer o que fosse. Ultrassom, mesma coisa. Ainda semana passada levei a Antônia para fazer para ver se estava tudo bem, graças a Deus tá.
E é uma briga, a gente, um segura na perna, outro segura no braço, o doutor Jonas leva um suador pra fazer, e ele diz, credo, Antônio, o mano fazia desde pequeno, e não tinha problema, e o mano sempre fez tranquilinho. Então a Antônia já é aquela, né, ventania, assim. Você consegue enxergar que toda essa força veio de ti? Acredito que sim. Que ela se enxerga muito em ti, nessa força toda? Quando eu engravidei da Antônia, a primeira coisa, assim, eu lembro que eu chorei muito e eu disse pra mãe na época, eu disse, eu só quero que seja uma gestação feliz. Era a única coisa que eu queria. Porque eu não consegui ter uma gestação feliz do Afonso, né? Até os 6 meses, sim. Mas os últimos meses, assim, eu não sei. Não conseguiu ter preparado. Não consegui, né? Eu lembro que eu recebi chá de fralda de surpresa, tinha muito presente, muito carinho das pessoas. Mas eu tava machucada, né? Tava vivendo o teu luto. E eu lembro até que quando o Afonso nasceu, ele nasceu, limparam e já me entregaram. Normalmente entregam pro pai, o pai vai pro quarto com o bebê. Depois da observação a gente vai pro quarto, né? O Afonso não. O Afonso nasceu e a equipe da enfermagem já me deu ele. Disse, nós não vamos separar ele de ti. Porque foi uma comoção muito grande, né? No hospital, as enfermeiras, todo mundo, assim, vamos, deixa a Dani quietinha com o Afonso. Então o Afonso já veio pro meu colo e dali ele não saiu mais. E aí eu só disse isso da Antônia, né? Eu digo, eu quero que seja uma gestação feliz. E a mãe disse, vai ser. E realmente, graças a Deus, foi, sim. Deu pra passar por tudo de novo de uma forma muito mais leve. Exato. Né? Ela ressignificou tudo pra vocês. E aí eu entendo mais uma vez que mesmo não sendo planejado, eu precisava dessa outra gestação. Com certeza. Né? Pra perceber que a gestação, sim, né? Claro que a gestação do Bruninho foi muito feliz. Mas aí veio, né, a gestação do Afonso, que era o que tinha ficado em mim, né? A marca que tinha ficado. Então eu precisava... A mais forte. Eu precisava passar por essa gestação novamente pra... Não, tá tudo bem. Vida que segue. E depois pra te seguir trabalhando com crianças, né? Você trabalhou muito tempo ali no Lar da Menina com crianças, né? Dani, você era prof ali. Sim. Como é que foi pra ti tu recomeçar esse trabalho direcionado às crianças, né? Eu trabalhei no Centro de Formação por 10 anos, né? Como educadora social. A irmã Sônia me chamou um dia e disse, eu quero que tu venha trabalhar. Não tenho pedagogia, não tenho. Eu digo que eu me formei pela experiência com o Centro de Formação. Porque como eu era educadora social, eu trabalhava com dança. E isso né? Eu tenho domínio, eu tenho conhecimento, então eu fui para trabalhar com dança. Mas acabei me tornando educadora, assim, Tanto é que muita gente acha que eu tenho pedagogia. E na verdade eu sou formada em serviço social. Imagina. E me formei assistente social pelo amor. E tu não tinha nem magistério? Não, nem, mas era mãe e tinha vontade de trabalhar. Era a profundidade que tu tinha, né? Exato. Nessa vontade de estar com as crianças. Exatamente. Ali. Sim. E de desenvolver algo que tu sabia pra te passar. Exatamente. Pra e hoje sou assistente social pelo amor, que desenvolvi dentro do Centro de Formação pelo trabalho social, né? Social. E aí eu lembro que quando eu retornei, eu devo ter ficado 1 mês em casa, mais ou menos. Porque eu não conseguia. Eu lembro que isso eu dizia pra irmã, eu não consigo voltar a trabalhar. E ela dizia, vai fazer bem pra ti, tu tem que voltar no teu tempo, mas vai fazer bem pra ti. Eu dizia, eu não consigo olhar pra criança. Eu não conseguia, eu tinha a turminha da idade do Bruninho. Imagina. Né? Eu dizia, eu não vou conseguir olhar pra eles. Ela disse, no teu tempo tu vai voltar. A Ju o tempo todo nos visitando em casa, né, fazendo aquele trabalho. E o Bruno, assim, na outra semana ele queria voltar a trabalhar. Porque o Bruno já precisava, né? Ele precisava. Cada um reage de um jeito. Exatamente. Cada um vai ter uma forma de enfrentar. E o Bruno queria voltar, mas para não me deixar sozinha, o Bruno ficou aquele 1 mês em casa. E hoje eu vejo, assim, o quanto deve ter sido difícil para ele, né? Vivendo aquela dor junto comigo em casa, sendo que ele queria estar lá para aliviar a dor dele, né? E aí ficamos em casa, até que um dia eu disse, não dá mais, eu vou ter que voltar a trabalhar. Dali a pouco o Afonso nascia, eu já ia entrar em licença, né, vou voltar. E aí eu lembro que foi, não chegou a dar 1 mês, porque foi perto do dia 12 de outubro, foi perto do Dia das Crianças. As irmãs, a Conce, teve uma excursão daqui que foram para Aparecida,
né? Nos trouxeram uma Nossa Senhora Aparecida, que nós temos na nossa casa, assim, um lugarzinho muito especial, veio abençoada de Aparecida. E aí eu lembro que eu voltei naquela semana, mas era muito difícil. Eu olhava as crianças e eu tinha vontade de correr pro banheiro para chorar. Era como se botassem a mão no meu peito e rasgassem. Eu não podia ver um gurizinho da idade do Bruninho. Porque daí eu ficava imaginando o que o Bruninho estaria fazendo, né? Se ele ia estar brincando daquele jeito, se não. Então era muito difícil. A lembrança é muito A forte, lembrança. né? Os maiores não tinha problema. E assim, nós voltamos, tinha uma caixa de cartinhas, coisas lindas, que até hoje a gente tem guardada. Imagina. Escrita pelas crianças, né? Então todos souberam o que tinha, todos sabiam que a Prof. Dani e o professor Bruno tinham perdido, né? O filho. E a criança é de uma sensibilidade muito grande, né? Então as coisas que eles escreveram, assim, A profundidade. nos acalentou muito mais do que muito adulto, né? Do que a gente pensa assim, o adulto já tem experiência, já vai saber o que tu ia falar. Não, é a criança que te acolhe. A criança que tem o sentimento ali, Exatamente. né? O que a gente fala é um sentimento limpo, né? Genuíno, não existe né? Genuíno, né? Não é o julgamento, não é o que os outros vão pensar, eles falam o que eles querem falar. E eles sabiam, assim, eles sabiam que tinha dias que a prof não ia estar feliz, que não era nada com E eles. eles respeitavam. E eles respeitavam. Tanto é que tinha dias que dificilmente eu fiquei assim, tipo, não conseguia executar meu trabalho. Não, dificilmente, sabe? Graças a Deus eu tive uma força Eles deram assim. uma força muito Sim, grande também. mas quando acontecia, um sempre dizia: a prof não tá bem, vamos respeitar. E aí era, sabe, vinha aquela força deles, dos colegas. Por isso que eu digo, eu estava num lugar abençoado para passar aquele momento. Estava no lugar certo, no lugar certo. Exatamente. Deve ter sido bem difícil pra ti quando tu precisou sair, né? Saiu de lá, foi o ano passado? O ano passado, quando a mãe começou a ficar bem doente, né? E aí eu digo, não dá mais, não consigo conciliar, preciso me dedicar a ela enquanto eu tenho tempo, né? É o que eu dizia pra todo mundo, eu não sei quanto tempo eu tenho com a minha mãe, e eu preciso me dedicar a ela pra conseguir deitar minha cabecinha no travesseiro depois e dormir, sabendo que eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer. E aí, mais uma vez, assim, conversei com a Yassanã, que é a diretora hoje, né? E a irmã Adelaide, que era a religiosa responsável. Prontamente elas me acolheram, né? Me apoiaram na minha decisão, mas foi muito doloroso. Meu Deus, até hoje eu me imagino, assim, me ajeitando para ir pro centro de formação trabalhar. Não consegui romper, não cortei o cordão umbilical ainda no centro de formação. Quero muito voltar com um trabalho voluntário, mas quando a Antônia estiver maior, né? Agora o meu plano é ficar em casa com o Afonso, com a Antônia e com a minha avó, né? Que ficou de herança pra mim, né? Sim, 90 anos. A Dona Antônia. Dona Antônia. Dona Antônia. É, a Badia das crianças. E aí em setembro, quando a mãe começou a ficar ruim, eu levei elas pra morarem comigo, né? E Deus é tão maravilhoso que nós já havíamos vendido o apartamento aqui no condomínio e já havíamos comprado a casa, porque se fosse aqui eu não teria como fazer isso, né? Não tinha espaço para tudo isso. E aí lá a gente tem uma outra casa, né? Um anexo nos fundos, que foi para onde eu levei elas. Elas alugaram a casa delas e foram para lá. Então a mãe ainda em setembro também. Setembro é bem marcado na minha vida, né? Como é que tu consegue conciliar? Porque o mês de setembro é o mês que vocês têm que, né? Vocês têm que mobilizar em toda aquela força, aquela energia, a alegria, o sorriso da dança, né? O primeiro setembro foi terrível, né? O setembro de 2014, eu acho que eu saía de corpo presente. Porque eu ainda me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar. Ah, mas setembro vai fazer um ano, setembro do ano passado, né? Enterraram o filho e estão aqui. E aí foi muito difícil pra mim. Mas isso é uma coisa que só vocês vão entender. Exatamente. Né? Cada um escolhe uma forma de superar a sua dor, né? Suportar a sua dor. E eu digo assim, a dança é muito além de profissão, de trabalho, claro que a gente enfrenta com a maior seriedade, mas quando eu não consigo ir, eu sofro muito, porque eu preciso daquele espaço. É o teu respiro. É o meu respiro, né? Tanto é que me salvou lá, né? Quando voltei a dançar.
A Antônia dançou toda a gestação na barriga, né? Descobri a Antônia em meio a uma preparação do Enarte, o ano que nós fomos campeões. Isso. Imagina, então comecei a me sentir mal, ensaio de segunda a segunda e comecei a me sentir mal, digo, meu Deus, eu não acredito. E o Bruno preocupado com o Enarte, né? Dani, o que nós vamos fazer com o Enarte? Eu mal. E aí fiz um teste e estava já com 2 meses de gestação e nem sabia. E dançava feito louca. E a nossa temática subia casarão, caía, descia casarão. Eu lembro que o meu obstetra disse agora, chega, né, Dani? Eu disse, não, só depois do Enarte. E ele disse, mas tu não faz nenhuma loucura? Não, doutor, é bem tranquilo, só as outras pessoas sabiam as loucuras que eu fazia, né? Depois, claro, eu contei pra ele disse, não, como o teu corpo já é acostumado com a dança, é perigoso uma mulher que não dança começar a dançar durante a gestação, mas tu, né, o teu corpo tá preparado pra isso. Então a Antônia foi campeã do Enarte na barriga, né? Já é campeã do Enarte, Antônia. Na Força A, no outro ano, pilchadinha, sorteando música, dança com o grupo, né? Com a roupa. Então a dança, ela tá presente na minha vida em todos os momentos, né? No luto, na dor, na alegria, na gestação. Não tem assim como eu falar. Eu acho que eu brinco assim que se a minha vida fosse um filme, seria um musical. Teria que ser um musical com sapateado, com dança. Não tem como ser outra coisa, porque é a dança que tá ali, né? Sempre ali. Sim. E o que significou pra vocês lá, quando vocês venceram lá, né? A Força B do Enarte? Me lembro, assim, dos sorrisos, da alegria de vocês, né? Quando vocês foram entrevistados, sim, né? Sim. O que pra vocês significou em meio a toda essa mistura de sentimentos, né? Tu já esperando a Antônia, né? Com o Afonso ali bebê. O que pra ti, pro Bruno, significou? É a concretização de um sonho, né? Naquele momento eu vi assim, que bom que a gente não abriu mão do nosso sonho. Que vocês não desistiram. Porque em algum momento a gente pensou, vamos parar com tudo, né? Qual é o sentido agora? Vamos trabalhar só ali durante o dia e ficar em casa e, né? Vocês perderiam a alegria. Exatamente. Então ali eu pensei, que bom. E assim eu digo essa parte pelo Bruno, porque foi o Bruno que não deixou de existir. Por mim, eu talvez estaria em casa, jogadinha dentro de casa, só. E o Bruno não deixou, né? Não, a gente vai continuar. E ele tem uma paixão, assim, pelo que ele faz e é muito dedicado. E ele disse, a gente vai conseguir. E a gente encontrou, assim, pessoas muito semelhantes, né? Com os nossos sentimentos, com a vontade de ser campeão, com a vontade de fazer história para São Borja. E aí deu certo. E é o momento. E vamos lá. E ensaio, e treino, e estudo, e abrimos mão, assim, de muita coisa para esse momento de alegria, né? Para perceber que sim, que a nossa vida... Nós somos novos, né? Eu tinha 23 anos. Não, 26 anos, quando eu perdi o Bruninho. Então, imagina, com 26 anos, eu, né, me enterrar junto com meu filho... deixar de viver, eu tenho tanta coisa pra viver ainda, eu poderia com certeza ele vai acompanhar, estaria acompanhando você sempre, né? Hoje eu consigo, assim, eu entendo perfeitamente isso, né, eu sinto, assim, ele junto da gente em todos os momentos, quando eu preciso, né, ali na passagem da mãe, quando eu perdi a mãe, tenho certeza, enxergo o encontro deles, né, não sei se é muito romantizado da minha parte, mas enxergo o encontro dele, né, com a vovó, porque a mãe era a paixão da vida dele, né, e o Afonso herdou essa paixão pela vovó também, né, então tenho certeza que ele esperou a mãe, que ele preparou a mãe, né, e com a gente, assim, em todos os momentos, né, cuidando dos manos, protegendo. Vocês são uma família muito unida, né, Dani? Eu acompanhava, assim, vocês sempre criavam pratos temáticos em casa, né, e iam pra piquenique, e sempre vocês, né, vocês 4 ali juntos, né, vocês sempre prepararam momentos pra família. Sim. Né, e como é que vocês conseguem conciliar tudo isso, assim, né, porque me chama muita atenção. É a família, é o trabalho, é o lado artístico, né? O Bruno trabalha em escola, trabalha na coordenadoria. Tu tem toda a responsabilidade dentro de casa, com teus pequenos, com a tua avó hoje. Sim. Como é que vocês conseguem conciliar e ainda conciliar o casamento de vocês? Não é fácil, assim, às vezes falta... Vocês seguem ainda em terapia ou não? Não, mas preciso. Preciso muito, inclusive temos conversado muito sobre isso nos últimos dias. Assim, o maior erro nosso é a gente se dar alta, né? A gente achar que tá tudo bem, já superei. Não,
Eu estive com a Antônia internada em julho, 9 dias com pneumonia. E ali foi difícil. Foi difícil. Foi o que disparou o meu sinalzinho amarelo, preciso de ajuda. Sim. Ali eu surtei, eu tive todos os medos, né, possíveis. A tia Miriam me acalmou muitas vezes de entrar no quarto. Eu tava aos prantos, em pânico, pedindo por favor que não acontecesse com a Antônia o que tinha acontecido com o Bruninho. Então é uma coisa que eu preciso. Eu sei que por muito tempo não vou poder E é uma bênção na vida da gente, né? Tu ter um profissional que te ouve, que te acolhe, que te orienta. Isso é o que eu acredito, sabe? O Gurias, ele quer levar para todas que assistem essa importância da saúde emocional, né? Sem a saúde emocional, tu não consegue ir à frente em muitas coisas, é o que a gente conversa. Pode ter o dinheiro que tu tiver. Se tu não tiver preparo para ter, inclusive, aquele dinheiro, aquele patrimônio, né? Tu não tem como manter tudo aquilo. É a saúde emocional que te permite isso. E é em diferentes casos, né? No caso de vocês foi um caso, né, altamente delicador, né, muito extremo. Mas todas as pessoas, né, deveriam olhar com mais carinho para essa saúde emocional. Sim. Cuidar, porque é o que nos rege, é o que nos direciona, né? A nossa cabeça, os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, né? Eles que nos elevam ou nos derrubam. Exatamente. Né? E nós só conseguimos ser mães se nós estivermos bem, né? Bem. Às vezes, uma vez a Antônia, né, pro Bruno, papai, bota termômetro, bebê dodói, bebê tá doente, né? E o Bruno disse, olha o que tu tá, né? Claro, eu naquela preocupação. O Afonso, um amigo nosso brincava que o Afonso tinha calo embaixo do braço. Porque o termômetro era todo dia. Tava sempre ali. Sempre, ele tava bem, tava geladinho. E eu ia lá e colocava o termômetro, sabe? Então fazia parte, mas era uma coisa mais forte do que eu, né? Porque o que eu dizia, assim, e isso eu falo até hoje com a doutora Miriam, às vezes eu me questiono se o Bruninho não teve algum sintoma que passou despercebido por mim. A gente sempre vai se culpar, né? Embora tenha sido uma coisa assim que não foi culpa nossa, né? Não foi um cuidado nosso que faltou. Diferentemente assim de, né? Deus o livre, um acidente, quando é alguma coisa doméstica que, né? Aí sim, mas foi uma doença. E foi de uma hora para outra. De uma hora para outra, mas mesmo assim eu me questiono, será que não teve um sintoma? Será que não teve um roxinho? Né? Novembro, né, que é o Novembro Dourado, se eu não me engano, que é o mês de conscientização, né, para o câncer infantil. Inclusive, em 2020, eu fui convidada pela Gazerano, que é aquela marca de crianças, né? Infantis. Eles entraram em contato comigo, a publicitária, para escrever, né, sobre a nossa história. E aí eu fiquei meio assim, né? Porque a gente sempre tem medo, né? Que nem quando tu me convidou, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu já comecei, meu Deus, porque é um momento que tu tem que abrir, né? Tu guarda tudo dentro da tua caixinha ali, né? As tuas dores, o sofrimento. E quando alguém quer falar sobre isso, eu preciso abrir essa caixinha e tiro todas as dores de volta pra fora, né? Agora depois daqui, eu vou acomodar tudo de novo aqui dentro, né? Embora eu sei que me faça bem, que me alivie, que é bom eu falar, e sem contar que eu posso ajudar outras pessoas, né? Certeza. Outras mulheres que possam estar passando por isso, ou famílias que estejam enfrentando, né, esse tipo de doença. Mas o mais importante, né, Dani, que está sendo dito por ti, né? Não tira todas as sombras do que foi falado, do que foi dito, do que pensam, do que falam, é o que a gente costuma dizer aqui. Né? Tem que derrubar essa coisa do que os outros pensam, que os outros falam, que os outros dizem. Exato. Né? O importante é essa essência, né, de cada um dentro da sua história. Exatamente. É a visão do dono da história. Exato. Né? É como nós vivemos, né? Ninguém imagina a nossa... É que nem quando uma mãe passa por isso, que eu mando uma mensagem, que eu procuro, que eu ofereço ajuda. O maior erro do ser humano é dizer, eu imagino a tua dor. Ninguém consegue imaginar a tua dor. Eu já passei por isso. Se eu for acolher uma outra mãe que está passando por isso, eu não imagino a dor dela. Porque a minha dor é minha, a dor dela é dela. Cada um sente de uma forma. Então a gente não consegue imaginar a dor de ninguém. A gente tem que respeitar a dor do outro. Né? Acolher, respeitar. Acolher, exatamente. Assim, eu teve muita gente... Bom, a minha família nem se fala, né?
Assim, graças a Deus, nós somos de uma família abençoada, todos, né? Os irmãos, pai, a Sandra, os tios, meus primos. Assim, nem que fosse pra ficar sentadinho, quietinho ali. Tu não quer falar, não fala. Mas se tu quiser falar, eu tô aqui, né? Então, sempre tinha alguém. E a gente se fortaleceu muito enquanto família, depois disso. Que eu sempre digo, é o mesmo caso da pandemia. Eu digo, se a pandemia não nos ensinou, a gente não aprende nunca mais. É verdade. Nós, enquanto... Exato, mundo, né? Se ficar recluso dentro de casa, o que nós vamos fazer enquanto família? O que vai mudar na nossa família? Então, a pandemia veio para nos ensinar. E nós já tínhamos passado por essa situação com o Bruninho. Que se nós não aprendêssemos enquanto família... Quando que a gente ia aprender? Passar por outra dor, por outro sofrimento? Então, a gente se fortaleceu muito desde então, né? Um vínculo muito forte entre todos. Um cuidado com a gente até hoje, né? Um cuidado comigo. Dani, tu tá bem? E como é que tu tá? E tu quer falar? E as crianças não te preocupam. Um tá gripadinho, é de criança, fica tranquila, né? Esses cuidados que sabem que na minha cabeça já vai ter um monte de minhoquinha, assim, né? Já te conhecem. Mas já me conhecem, né? Meus tios, tudo é tranquilo, Dani é de criança. Então, é uma bênção, né? Poder estar numa família assim. Que acolhe, que acolhe, sim, todo o suporte, graças a Deus. Tem coisas que até hoje, assim, eu não sei quem fez, quem resolveu, porque nós estávamos em Santa Maria, né? Eu não me envolvi em nada. Não sei, sinceramente, sabe? Como as coisas... O pai estava aqui, claro que o pai, né? Mas sei que teve muitos amigos também que resolveram questão burocrática, sabe? Que assumiram, eu vejo isso, faço aquilo. Então, você formou uma rede, assim, para que nada precisasse. Não, vamos deixar a Dani e o Bruno livre dessa, vamos nós resolver. E o pessoal resolveu, sabe? Que fantástico. Que lindo. E depois de tudo isso, me conta o que tu tem de mensagem para deixar para as gurias que estão te assistindo, que vão te assistir, que vão interagir, né? Porque a tua história ela é muito inspiradora. Né? Eu só consigo te enxergar como uma mulher com uma força enorme na minha frente. Porque eu sempre enxerguei de longe e hoje eu enxergo na minha frente. Né? Essa força, né? Uma baita de uma mãe de família, né? Com 2 pequenos ali que se espelham em ti, no Bruno. O que tu tem de mensagem para deixar para nós? Eu acho que assim, nenhuma dor ela dura para sempre. Hoje eu consigo ter essa noção, né? Aquela dor que eu achava que ia me matar lá no dia 24, 25 de setembro, 24 no dia que nós perdemos, 25 o enterro. Aquela dor que eu achava que ia me matar, sem exagero. Eu achava que eu ia morrer, né? Com aquela dor que eu estava sentindo. Era uma dor insuportável. Que não era só uma dor emocional, chega a doer o teu físico. Doía o meu físico, assim, de tanta dor. E eu dizia, eu vou morrer, não vou aguentar. E hoje eu consigo ver que aquela dor, ela passou, né? Então, talvez hoje alguém esteja passando por uma dor dessas. E talvez hoje essa pessoa também esteja pensando que nunca vai passar, né? Que não vai suportar, que vai morrer, mas passa. Naquele dia, a Fernanda me disse, vai passar. Né? E hoje eu consigo dizer para outras pessoas, vai passar. Em alguns momentos vai doer mais, né? É assim, inevitável. Aniversário, o dia do falecimento, né? Um Natal, Ano Novo, Dia das Crianças me marca muito, porque foi muito próximo, né? Ele já tinha o presentinho do Dia das Crianças escolhido. Foi 24 de setembro, 12 de outubro, Dia das Crianças. Então, ele já tinha um presente escolhido. Então, são datas que vai doer mais. Né? Que a gente vai parar, que... Eu lembro que nesse ano eu, meio que deletei e disse, Bruno, como assim, né? Tu não me falou pra gente... E o Bruno disse, mas eu rezei, eu fiz minha oração, eu falei com ele. Mas era pra te ter me falado, eu disse pro Bruno... Então, são momentos que é como se tirasse a casquinha do machucado, né? E aí vai doer, e depois cria a casquinha de novo. Então, assim, isso é o que eu tenho pra minha vida e que eu passo para as pessoas que estão passando. Não somente um momento de morte, de dor, né? Pra tudo da vida da gente. Nem tudo é as mil maravilhas, não, né? O Bruno e a Dani são perfeitos, não. Somos falhos. Erramos muitas vezes, né? Mas as coisas boas que a gente faz se sobressaem as coisas ruins,
né? E isso é o suficiente pra gente se manter. Exatamente. Falar, né? Exato. Então, a Dani e o Bruno é família perfeita? Não somos. Né? Estamos longe de ser. Mas enfrentamos todas as dificuldades que aparecem juntos e conseguimos, né, sobressair a todas as dificuldades. A gente consegue hoje mostrar que a gente é maior do que os nossos problemas, né, do que as nossas dores. E essa dor, ela não mata, né? Ela vai passando, ela vai se tornando um pouquinho menor. Em algum momento ela fortalece. Ela também, fortalece, né? ela vai doer mais, né? Graças a Deus, assim, não chega a doer naquele ponto de achar que tu não vai mais aguentar. Agora eu já consigo ver que sim, que eu suportei, né? Ainda acho que às vezes, né? Porque eu não sofri mais, mas também entendo que, né? A minha fé me fortaleceu, né? Deus, assim, me amparou profundamente, me carregou no colo nesse momento, né? Não é por acaso que o Afonso estava na minha barriga. Então, até hoje, quando me dizem, Dani, vão ter mais, eu digo, não queremos mais. Mas Deus que sabe, né? Eu sempre finalizo a frase assim, não queremos mais, mas Deus que sabe. Porque, assim, depois de toda essa minha história, né? 3 gestações sem planejamento e cada um no momento certo. Se não foi Deus que me mandou nessa hora, foi quem? Né? Então, eu preciso entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele tem o domínio da nossa vida, né? Da minha vida. Então, se foi para vir naquele momento, quem sou eu para julgar? Né? Quem sou eu para condenar, para questionar? Porque eu, Deus, assim, a cada vez que acontece de uma mãe que mata o filho, sabe? Um pai que, como a gente vê assim, né? Na televisão, nos jornais, né? Uma mãe que mata o filho espancado. Nessas vezes eu ainda questiono a Deus. Isso eu ainda não superei. Eu digo, porque nós, né, pais cuidadosos, amorosos, né, que fizemos de tudo, só eu sei o que eu daria para ter o Bruninho aqui, né? Se eu pudesse ir no lugar dele, para ele viver a vidinha dele, eu trocaria de lugar. E eu não consigo admitir que uma mãe mate o seu filho. É verdade. Né? Então, nesses momentos, eu me questiono por quê? Porque ligou o nosso, né? Sendo que tem tanta mãe que não quer ser mãe. Não quer ser mãe. Mas também, no que passa a dor, eu consigo entender que era pra mim, né? Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar, né? E Ele nos capacita. No momento que a gente precisa passar por um momento desses, a gente é capacitado, sem se dar conta, né? A gente é preparado. Eu tenho cartinhas do Bruninho, ele ainda não escrevia. E aí, uma semana antes dele ficar doente, ele ditou umas cartas pra mãe escrever. E são cartas dizendo que ele vai estar sempre comigo, né? Que não é pra eu ficar triste, que ele vai estar sempre do meu lado. E a mãe me escondeu muito tempo as cartas também, porque tudo isso era medo de gerar um sofrimento, né? E aí, quando ela me deu, meu Deus, eu li assim, é uma preparação. É uma preparação. Né? São palavras dele e é nisso que eu me pego hoje. Que ele está sempre comigo, né? Que não é pra eu ficar triste. O que une vocês é o amor, né? Exatamente. O amor é eterno, né? Sinto muito, assim, porque tinha planos, né? A gente sempre tem planos pros filhos da gente, né? Mesmo que ele tivesse 4 anos, que faculdade vai cursar, daqui a pouco vai estar dançando na invernada. Hoje tem amigos o melhor amiguinho dele é nosso aluno na juvenil. Imagina. Então eu olho pra ele e enxergo, né, que o Bruninho poderia estar dançando também. Mas não eram os planos de Deus, né? Eu sempre digo assim, às vezes os nossos planos não coincidem com os planos de Deus. E aí que prevaleçam os planos de Deus, né? Não os nossos. Que lindo. Emocionada, né? Emocionada. Vou ter que fazer a última pergunta, tá? O que a guria Dani diria hoje pra Dani, mulher? Consegue ter uma ideia, assim, daquela guriazinha lá vestidinha de prenda, com a faixa já? O que essa guria diria pra Dani, mulher, pra Dani, mãe do Antônio, do Afonso, esposa do Bruno? Olha, acho que em nenhum momento da minha vida eu consegui me imaginar assim, né?
até perder o Bruninho, eu nunca tinha perdido ninguém. Ninguém, né? Às vezes tu passa pela perda de um vô, de uma avó, de um tio, né? De alguém mais velho que já vai... Eu nunca tinha perdido ninguém. Então, a primeira perda que eu tive foi do meu filho. E em nenhum momento, assim, eu imaginei que eu me tornaria a mulher que eu me tornei, né? Eu acredito que em muitos momentos eu pensei que ali tinha terminado a Dani, né? Todos os planos que eu tinha e tudo que eu almejava, assim, eu acreditava que eu me tornaria uma pessoa amarga, né? Como a gente vê muitas por aí, como a que me disse, né? Que eu não superaria nunca. E eu acreditei que eu seria esse tipo de pessoa, seca, né? Fria, seca por dentro. E eu acho que ela teria muito orgulho da mulher que eu sou hoje, né? Porque mesmo com tanta dor, eu consigo continuar sendo amor, né? Com os meus filhos, com o Bruno, com as pessoas que me cercam, com todo mundo. Esses dias eu dizia pro Afonso, cruza por uma pessoa na rua, cumprimenta. Ai, mãe, mas eu não conheço, a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Digo, a mãe, se vai a pé pro centro, qualquer um que cruza por mim, bom dia, tudo bem, boa tarde, tudo bem, eu não sei o que aquela pessoa tá passando, né? Dia tá bom ou não, né? Eu passei por isso. Ser. Muitas vezes eu queria que alguém só chegasse e me desse um bom dia, um abraço, me levasse um doce, sabe? Muito mesmo melhor, tendo toda melhor que o julgamento. Exato, mesmo tendo toda a rede de apoio, né? Quando alguém falta com aquele cuidado, com aquela empatia contigo, te machuca demais. E então, mesmo com tudo isso, eu não me transformei na pessoa ruim que eu tinha medo de me transformar. Eu acho que eu me transformei numa pessoa melhor. Mais empática, né? Consigo me colocar no lugar do outro, consigo entender a vontade de Deus, mesmo me doendo, né? Consigo entender que a gente não é nada nessa vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, hoje eu tô aqui e amanhã eu não sei. Então, o que a gente deixa na vida é quem nós somos, né? E as coisas que a gente passa para as pessoas, como a gente conversava antes de começar ali. Tem coisas que não tem preço, tem valor. Então, ser gentil sempre. E eu acho que é isso, assim, que a Dani lá, né, de antigamente... Diria pra mulher de hoje, que ela escolheu o caminho certo. E com certeza, né? Ela te diria, segue dançando. Segue dançando. Vamos fazer um musical. Então, Elisa, com toda essa história, o que você teria pra dizer pra Dani? A gente não tem palavras. Né? A Elisa, ela segue e cultiva muito a doutrina, né, Elisa? A doutrina espírita. Então, com certeza, ela olhou pra essa tua história com um olhar, né, da pessoa que tem uma crença muito forte, né, na doutrina espírita. Com certeza. Eu tenho certeza que ouvir de pessoas que já passaram por essas mulheres, às vezes tem alguém que nem tu disse, família, uma mãe, né? Ouvir esse acalento de outra pessoa que já passou por isso não tem preço, né? Não é que nem uma pessoa que nunca passou, tem todo aquele carinho e coisa, mas ouvir eu tenho certeza que vai ser uma história que vai motivar muitas mulheres a seguirem, né? E principalmente acreditar na força de Deus, que o caminho dele às vezes não é o nosso, né? Eu costumo dizer que Deus não escreve certo por linhas tortas, as linhas são muito retas, né? Mas nós enxergamos torto, eu também digo isso. E a gente não consegue entender os desígnios dele, né? Mas tudo realmente, nada é por acaso, tudo tem um porquê, né? Porque exatamente como tu falou, que a cruz não é maior o peso dela do que a gente conseguir carregar, né? E até hoje, assim, ó, eu enxergo tudo, assim, uma coisa ruim que acontece, não vejo pelo lado negativo. É um livramento, né? Quem sabe lá na frente algo pior ia acontecer. Então, eu consigo ver esse lado na vida, o lado bom, assim. Tenho o meu lado escuro, tenho, né? Tenho os dias difíceis, tenho. Mas eu consigo enxergar tudo como um livramento, né? Com um propósito. O que eu tenho para aprender disso que eu passei? Porque eu, né? Poderia ser tantas mulheres, mas fui eu. Por quê? Então, se eu não tenho uma missão, não teria por que eu passar por isso, né? Talvez ainda não esteja fazendo tudo o que eu deveria fazer. Tenho muitas coisas, assim, que penso, sabe, que preciso fazer por ter passado por tudo isso que ainda não consegui, mas que um dia eu vou fazer, com certeza. Então, acredito que é uma missão, que eu vim com essa missão, né? Ser mãe de anjo. Não é fácil, né? Acho que a tarefa mais difícil da vida da gente é ser mãe de um anjo.
todas que já perderam, seja na gestação, seja, né, a idade que for, né, não importa, filho é filho. A minha avó agora tá passando pelo que eu passei. Com certeza. Minha avó tem 90 anos, perdeu a filha com 61. É a mesma dor. É filha. É a mesma dor. É a mesma dor, porque ela não foi antes. Porque a filha foi antes. Um dia ela me disse, credo, quando... Me chama de minha filha, né? Quando minha filha, que eu imaginei que eu ia enterrar minha filha. E eu disse, vó, quando eu imaginei que eu ia enterrar o meu filho de 4 anos? A gente não sabe. E ela é uma mulher, assim, eu dei uma crença. É missa manhã e tarde. Não é assim, nem todo mundo que vai na missa tem fé. Não, ela tem. Né? A Bíblia, tudo ela tem. Tanto é que a família toda, assim, precisa de uma coisa, ligam pra Badi, me ajuda. Faz uma novena, faz uma oração. Ela tem muita fé. Mas pra te ver que até a fé dela foi testada, né? Eu acredito que são testes da tua própria fé, sabe? A Fernanda, né? A Fernanda e o Dr. Apio, a vida inteira dentro da igreja. Exato. Né? Construíram a base da família deles dentro da igreja. Né? Ele hoje é ministro, né? Exato. E perderam um filho. E dentre tantos filhos que eles tiveram 4 ou 5. Mas cada filho é único. Exato. Mas eles se suportaram na fé. Né? E hoje tu convive com a tua avó, que também passou pela mesma dor que tu. E hoje vocês seguram uma na mão da outra. Hoje eu consigo dizer pra ela, né? É difícil agora, né? Recente ainda, imagina, foi em janeiro. Mas vai melhorar, vai passar. Né? Ela ainda tá naquela fase que eu passei, né? De não ter uma perspectiva de, quando vou eu, até quando, meu Deus? Ela se pergunta. Né? Embora ela tenha dias de muita fortaleza também, mas ela ainda está vivendo o luto, né? Digo, vai passar. Eu também passei por isso e passa. E eu esqueci de colocar aqui, eu coloquei no nosso roteiro também sobre ABD Coreografias, né? A Dani e o Bruno, eles trabalham com coreografias para festas, né? Para casamentos, para 15 anos, né? Então, quanta coisa vocês conseguem levar de lindo, de bonito para momentos tão especiais de famílias, né? Sim. Além do tradicionalismo, tem mais, né? As coreografias que vocês trabalham, né? Isso. Que vocês orientam, instruem, montam, né? Exato. Para momentos tão especiais ali. A BD Coreografia surgiu, né, por esse amor da dança, né, pela dança. E aí começou lá um que outro chamar, vamos chamar o Bruno e a Dani. Sempre o Bruno e a Dani, né? É uma graça, não é o Bruno, ou é o Bruno da Dani, ou a Dani do Bruno. É tipo o Sandy Júnior, né? Exato. A gente acha que é a mesma pessoa, né? Quando eu era criança, eu dizia, eu quero ser a Sandy e Júnior, era a mesma pessoa. Assim é o Bruno e a Dani. Que Deus abençoe, que seja sempre assim, né? E aí começava, vamos chamar o Bruno e a Dani. E aí foi uma coreografia, e foi outra, e foi outra. E aí a gente falou, vamos criar uma marca, né, e vamos trabalhar com isso também. E aí já foram, assim, nem sei quantos, né, 15 anos, casamento, bodas, renovação de votos, cada momento lindo, assim, até aniversário de 1 aninho, né, com personagens que a gente criou, a coreografia. Então são momentos, assim, alegres, né, leves. Hoje a gente vai estar em um também que a gente montou, que, né, faz com que a gente perceba que é isso aí, né? Isso. A vida, ela pode ser leve, né? Mesmo passando por um momento tão triste, tão doloroso. Ela pode ser feliz mesmo, a gente sendo triste às vezes, né? E tá tudo bem, é isso mesmo. A vida é isso, né? A vida é feita de momentos bons, de momentos não tão bons, de momentos difíceis. Né? A roda gigante que a gente costuma dizer. Exato. Né? Ela vai, ela sobe, ela desce e ela tem algo para nos ensinar. Porque aqui nada mais é do que uma escola. E uma passagem. Bom, a gente quer te agradecer, Dani, do fundo do coração, por ter compartilhado com nós a tua história, né? Com as gurias que vão assistir. É um prazer imenso. Para mim é uma alegria muito grande te receber aqui, ouvir a tua história, né? Sentir todo o teu amor, teu carinho. E a gente só tem a te dizer gratidão. Gratidão, parabéns por toda a tua força, por toda a tua determinação e por ter gerado filhos tão lindos para esse mundo, né? O Afonso, o Antônio, o Bruninho, com certeza, eles têm um orgulho muito grande dessa mãe que Deus deu para eles. O Bruno, com certeza, deve ter um orgulho enorme da esposa que ele tem. E a história de vocês é linda e que inspire muita gente, né, que vai assistir, que vai se inspirar e que vai entender que tudo na vida passa, por maior que seja a dor. Sim.
né? Com certeza. Obrigada por Gratidão. contar essa história, né, pra nós, em primeira mão, digamos assim, né? E se abrir, porque não deve ser uma coisa fácil compartilhar isso, mas é muito, muito gratificante poder passar isso, principalmente para pessoas que já passaram, para ver que elas não estão sozinhas, né, naquela caminhada, né? Exatamente. Eu que agradeço, de coração, obrigada, né? É bom quando a gente vê a nossa história sendo respeitada, né? Assim, de forma empática, carinhosa, né? Sem aquela intromissão, sem aquela curiosidade, somente para acolher, né? Para ajudar outras pessoas. Então, essa é uma forma de nos fortalecer também, né? A dor, ela já é doída demais, já machuca demais, mas quando ela é tão cuidadosamente tratada, assim como foi por vocês, né? Fiquei muito feliz porque é uma forma de ajudar outras pessoas e me ajudar também, né? Porque consigo sair daqui um pouquinho mais leve hoje, porque não foi nada doído, né? Foi algo leve, assim, de trazer, de relembrar, né? São momentos, cada vez que eu conto, eu lembro um pedacinho, né? Que vai ficando esquecido e que alguns a gente esquece mesmo pelo tempo, outros a gente faz questão de esquecer, né? Mas que quando a gente conta, cada vez que eu conto, acredito que eu me fortaleço mais um pouco. Então hoje eu saio daqui mais forte ainda do que eu já cheguei. E com certeza a tua guria tá muito orgulhosa de toda a tua história. Acho que sim. Deus siga abençoando vocês, tá? Amém. Que a trajetória de vocês continue sendo linda, né? E com muitos passos de dança, com Obrigada, certeza. Vocês merecem. Obrigada. Gratidão, Dani, viu? Obrigada. Pessoal, a gente agradece a companhia de vocês. Esperamos, né, que toda essa história, todas essas palavras tenham sido inspiração, tenham sido motivos de amor, de alegria. Gratidão por estarem aqui mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau.